o seu coração é aquele ali, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Então 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, que vai dar base ao tema, diz assim, olha, lançando sobre ele. Ele quem, pastor? Jesus. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, amado. Ele tem cuidado da nossa vida. Amém? Que essa palavra honre o teu coração, que ela abençoe muito a tua vida e que o Espírito de Deus nos fale nesse momento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado e bendito, no nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez para ouvirmos a tua voz. Obrigado por esse momento tão maravilhoso de oração que nós tivemos. Muito obrigado, Senhor. Nós confiamos no Senhor, que as nossas orações já chegaram ao trono da tua graça. Agora, Pai, nós confiamos no Senhor e mantemos firme os nossos olhos em Ti, Senhor. Muito obrigado. Fala-nos nesses minutos finais, ó Deus, e que essa palavra, Senhor, seja como o combustível para a nossa vida. No nome santo de Jesus, o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a palavra, o texto diz ali, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você sabia que isso é uma prioridade do Senhor? Cuidar da minha vida e cuidar da sua vida. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que a ansiedade, ela tem estado no coração da maioria das pessoas. Ela tem, infelizmente, corroído a alma das pessoas. E eu quero falar sobre esse tema rapidamente, que o Espírito de Deus ministrou meu coração e que vai ser de suma importância para todos nós nesta noite. Você sabia que a ansiedade no grego, ela significa estrangulamento? Ou seja, se eu ando ansioso, eu estou andando estrangulado. Olha só, que o Espírito de Deus está nos ministrando esta noite. É o enforcamento da alma. Você sabe que a ansiedade, ela é um estrangulamento e ela é também o enforcamento da alma. Ela oprime o coração e asfixia a nossa paz. Por isso que Pedro está dizendo ali, para a gente não viver o quê? Andar ansioso. Ele diz para você lançar. E o culto de oração, mas é um culto, olha, um dos melhores, vamos dizer assim, momentos para a gente lançar sobre o nosso Deus as nossas ansiedades. Porque essa ansiedade, ela enforca as pessoas. A ansiedade ela é o, como eu disse aqui, ele é o estrangulamento da alma, o enforcamento da alma, e ela oprime o coração, ela asfixia a nossa paz. E quantas pessoas estão andando asfixiadas, irmãos? Quantas pessoas estão andando ansiosas? E eu quero que todos nós entendamos nessa noite, existem dois tipos de ansiedade. Primeiro, a ansiedade natural. A ansiedade natural, esse tipo de ansiedade, ela está intrinsecamente relacionada à natureza humana. Você sabe, todos nós precisamos dessa ansiedade natural. Por quê? Porque essa ansiedade, ela nos ajuda a se preparar para certos desafios da vida. Porque sem essa ansiedade natural, a gente fica estagnado. Então a ansiedade natural, ela, de uma certa forma, ela é boa para a nossa vida, né? Porque ela é positiva. Agora, em contrapartida, existe a ansiedade crônica. Essa que é o problema. E é essa que Pedro está dizendo. Essa forma de ansiedade, ela é doentia, crônica e responsável pelo mal, não mal físico, mal-estar físico. Ela é responsável pelo mal físico e psíquico das pessoas. Ela apresenta diversas reações orgânicas, como, por exemplo, fadiga. A pessoa está cansada, fez nada o dia inteiro. Aí ela vira assim, estou cansada. E não fez nada, irmão.
É uma ansiedade crônica, né? Que traz fadiga, traz taquicardia. O que mais, pastor? Ela traz nervosismo, como doenças emocional. Manifesta-se a fobia, a insônia. Olha só. Essa é a crônica. O estresse, a confusão mental, a inquietude e entre outros. A ansiedade crônica, amados, ela é um estorvo na vida das pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado e tratar das nossas almas, porque isso é um estorvo, pois os sintomas emocionais e físicos, de uma forma ou de outra, sabe o que acontece? Elas afetam a vida espiritual do crente. Aí que está o negócio. É aí que está o problema, quando Pedro fala ali, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque a gente acha que só afeta o físico. Não, querido. Isso afeta também a vida espiritual, infelizmente, do crente. Entre os sintomas, nós podemos aqui destacar, primeiro, dificuldade de meditar na palavra de Deus. Você sabia que as pessoas têm dificuldade? Às vezes você vai ler, às vezes fala, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Você vê, um livro qualquer pessoa lê na boa, mas quando vai ler a Bíblia, complica. Por quê? É uma ansiedade crônica. Ela não permite que a pessoa fixe, né? A atenção dela fica vagando. Ela está lendo aqui, ela já pensa numa coisa para fazer, porque a coisa é séria, ela é crônica. E a gente precisa detectar isso. Por isso nós estamos aqui. E a coisa é espiritual, amados, é muito séria. Ela é muito séria. Por isso a gente vê muitas pessoas e não conseguem, né? Outra coisa, a pessoa, ela vive inquieta e ela tem uma fé também vacilante, ela não consegue se firmar na fé por causa dessa ansiedade crônica. Mas, amados, no nome de Jesus, que essa ansiedade crônica, se houver na nossa vida, tem que sair agora em nome de Jesus, amados. Amém? Que os nossos olhos se fixem na palavra do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida, sabe, equilibrada em Deus. Que sejamos livres desses enforcamentos, como nós vimos aqui, esses enforcamentos, desse estrangulamento dessa palavra chamada ansiedade, para vivermos uma vida livre para a glória do Senhor. Provérbios capítulo 12, versículo 25, ele vai dizer assim, a ansiedade no coração do homem, o que ela faz? Ela o abate. Mas a boa palavra, o que nós estamos lendo nessa noite, amado? Boa palavra, o que ela faz? Ela alegra, ela nos alegra, a palavra do Senhor nos alegra. Então, está dizendo que a ansiedade no coração do homem o abate, e a gente nós temos visto tantas pessoas abatidas, né? Mas a boa palavra, a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, alegra o nosso, e tem alegrado o nosso coração. Mateus 6, 25, o Senhor vai dizer ali, por isso vos digo, não andeis, tá? Vire para o seu irmão e diga para ele, não andes ansioso. Por quê? Lembra que nós vimos aqui, a ansiedade natural, ela é boa, porque senão a gente não faz nada. Mas essa crônica, ela não é benéfica. E Jesus está dizendo ali, para nós não andarmos ansiosos pela vossa vida. Aí ele vai dizer, quanto ao que há vez de comer. Que mais, pastor? Ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo ali? Que Ele tem cuidado de você, irmãos. Ele tem cuidado de mim. Você sabe, lá em casa, quando a gente precisa das coisas, sabe o que nós fazemos? Nós oramos ao Senhor. E Deus manda, irmãos, recursos. Sabe, a pastora, uma vez ela falou assim, amor, preciso trocar o meu armário. Preciso trocar as minhas roupas. E a gente sempre ora nessa situação. E amados, ela foi abençoada por uma outra irmã que abençoou tremendamente a vida dela. Roupa para o inverno, para o verão. Não é assim, dona Conceição, não é? É assim que a gente vive, irmãos. É assim que nós vivemos. Então Jesus está dizendo, olha, eu cuido de vocês dos mínimos detalhes, o que vocês precisam comer, vestir.
Eu cuido de vocês. Então, por favor, não andem ansiosos. Vocês têm o Pai que cuida da vida de vocês. Então é Jesus que está falando. Amém? Salmo 127, versículo 2. Ele vai dizer assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele vai dizer assim: aos seus amados. Quantos são amados do Senhor aqui, amado? São os amados de Deus. Aos seus amados, diz ali, Ele o dá, Ele não tira não, irmãos. Ele o dá enquanto dormem. Está te dando quando você está dormindo, irmão. Isso mostra, não é que ele ali não tem faz nenhuma comparação à preguiça, não, nada disso, irmão. Ele está dizendo é que quando nós não fazemos nada, absolutamente nada, é quando nós repousamos à noite que ele está acrescentando na nossa vida. Então está lá dormindo, dorme em paz, irmão. Pastor, mas eu tenho uma situação para resolver essa semana, amanhã, mês que vem. Amados, dorme, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não é a força do braço. Lembra que falamos aqui no domingo? É enquanto você descansa, ele acrescenta na sua vida, na minha vida. Então ele não quer que a igreja, os que foram lavados no sangue dele, vivam uma vida ansiosa. Ansiedade crônica, que estrangula, que enforca, que faz mal. Não, essa não, amados. Ele não quer. Ele quer que lancemos sobre ele essa ansiedade, porque ele tem cuidado da nossa vida. Filipenses 4, 6 vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem, amado? De Deus. Quer dizer que é diante de Deus. Não adianta se reclamar com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os colegas na mídia social, não. A Bíblia está dizendo ali, olha: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É o que nós fizemos aqui. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela minha casa. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela minha família, meu lar. Senhor, obrigado, Jesus, as súplicas e ações de graças. Esse é o culto de oração. Lançamos sobre ele, descansamos nele, e Paulo nos ensina ali, para a gente não andar, né, não viver nesta ansiedade, porque não faz bem a nossa vida. E por fim, Lucas capítulo 10, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Tem alguma Marta aqui, irmãos? Não, né? Graças a Deus. Nada contra as Martas, irmão. Mas diz ele: Marta, Marta, andas inquietas. Andas o quê? Quietas, irmão. Coisa terrível é vida inquieta, né? A gente da coisa está tudo tranquilo, a pessoa está lá, está inquieta, uma inquietude. E diz ali: te preocupas com muitas coisas. Aí, se a gente for ver o texto, ele fala: uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria esteve lá aos pés do Senhor. Então, amados, que esse espírito de Marta, nesse contexto, saia da tua vida. Não andes inquietos, irmão. Não ande inquieto. O Senhor tem cuidado da sua vida. Amém? Às vezes eu falo como pastor, essa situação quer se instalar no meu coração, mas eu me lembro da palavra, irmãos, eu descanso do Senhor, e eu falo: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, teu povo está nas tuas mãos. Receba essa palavra, amados. Não ande inquieto, não ande ansioso. O Senhor tem cuidado de você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Que você possa se sentir cuidado por Deus. Você possa sentir o abraço do Senhor e o cuidado do Senhor pela sua vida. Amém?